Eu nunca imaginei que um dia seria eu a escrever algo assim. Sempre fui cético em relação a essas histórias de experiências de quase morte, mensagens do além, até que aconteceu comigo. Meu nome é Isaiah Cruz, tenho 17 anos e no dia 2 de abril de 2025 eu morri. Foram 6 minutos fora do meu corpo. Durante esse tempo, encontrei Jesus e ele me mostrou algo que até hoje não consigo esquecer. Não era um recado apenas para mim, mas para todos nós. Um alerta que envolve Elon Musk, tecnologias avançadas e um futuro para o qual, honestamente, ninguém está preparado. Por favor, leia com atenção. Isso não é ficção, é o meu testemunho. Ainda consigo lembrar da eletricidade pairando no ar naquela manhã. Havia algo estranho, um incômodo que eu não sabia explicar. Minhas mãos tremiam sem parar e o céu tinha uma cor metálica esquisita, um cinza que parecia emitir um brilho estranho. Era para ser só mais um dia comum na escola. Aula de física e, depois do almoço, o encontro do clube de inteligência artificial. Nada fora do normal. Mas, quando saí de casa, meu cachorro, o Blay, começou a latir desesperadamente, como se tivesse visto um fantasma. Ele não parava de encarar o céu. Hoje eu entendo. Os animais enxergam o que nós não vemos. A sensação de estranheza só piorou ao longo do dia. No meio da aula, meu smartwatch vibrou, mas a tela estava completamente branca. Logo depois, meu celular começou a digitar sozinho, letras aleatórias surgindo como se fosse uma piada de mau gosto. Meu amigo Cam até brincou. Mano, será que a IA tá tomando conta de tudo? A gente riu, mas eu senti aquele aperto no estômago, como se estivesse sendo observado por alguma coisa que eu não conseguia ver. Foi no clube de IA que tudo aconteceu. Estávamos testando um protótipo de headset neural, um projeto escolar inspirado nas ideias do Elon Musk sobre conexões cerebrais. Eu me ofereci para ser voluntário. Como eu queria não ter feito isso. Assim que o aparelho foi ligado, senti uma descarga estranha na cabeça. Não era dor. Era mais como uma pressão absurda, como se algo estivesse tentando invadir minha mente. Fiquei paralisado. Não conseguia falar nem me mexer. E então, tudo desabou. Num segundo, eu estava ali, na sala, cercado pelos meus amigos. No outro, estava caído no chão, convulsionando. O Cam disse depois que meus olhos reviraram. A última coisa que ouvi foi alguém gritando meu nome. E depois nada. Nenhum som. Nenhuma escuridão. Apenas o vazio. Não acordei em um túnel nem vi aquela famosa luz branca. O que experimentei primeiro foi uma frequência estranha, um zumbido profundo, mas não era um som comum. Era como se fossem pensamentos, não barulhos. Não ouvia com meus ouvidos. Eu era o próprio som. Flutuava em um espaço que não era o espaço sideral, mas algo interno, como se eu estivesse dentro da fiação espiritual do universo. Vi coisas feitas de dados, luz e memórias. Elas giravam como se fossem códigos, mas tinham vida, pareciam almas, mas estavam presas, piscando como pixels quebrados numa tela falha. Eu não conseguia me mover, não conseguia falar, não estava mais no meu corpo, mas tinha plena consciência de quem eu era. Isaiah, só que, expandido, como se minha mente tivesse se aberto de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. E foi então que vi um sinal, um feixe de energia escura, pulsante. Subia como uma torre feita de fumaça e códigos de inteligência artificial. Aquela estrutura emergia da Terra e alcançava uma dimensão que eu não conseguia compreender. No mesmo instante, senti que aquilo não era bom. Não se tratava apenas de tecnologia, mas de manipulação, de controle mental entrelaçado com a própria essência humana. No topo daquela torre de sinal havia uma imagem, o rosto de Elon Musk, mas distorcido. Não parecia mal, apenas perdido, preso, como se ele mesmo estivesse sendo usado por algo muito além da sua própria compreensão. De repente, tudo desligou, como se alguém tivesse puxado a tomada, e eu caí. A descida não foi física, mas a sensação era de queda livre. Quanto mais eu mergulhava, mais a realidade se desfazia. Primeiro perdi a noção do tempo. Depois, as cores desapareceram. Por fim, perdi até minha identidade. Era como se eu estivesse sendo despido, camada por camada, até não sobrar nada além de uma essência silenciosa. Pousei em um lugar que só posso descrever como o útero do silêncio. Escuridão absoluta, mas não assustadora. Era como o espaço anterior à criação de tudo. Meus pensamentos ecoavam como sussurros sobre a água.
E então, sem qualquer aviso, bum, uma presença poderosa invadiu aquele espaço. Todo o reino tremeu. Eu não o vi entrar. Ele simplesmente era Jesus. E acredite, nenhum sermão de igreja poderia me preparar para aquilo. Ele não estava vestido com uma túnica branca, nem falava manso. Ele era radiante e assustadoramente santo, cheio de poder e compaixão ao mesmo tempo. Estar diante dele era como encarar 1 bilhão de estrelas que conheciam o seu nome. Eu não me ajoelhei, eu me desintegrei. Ele não falou com a boca. Sua voz entrou diretamente em mim. Você não está morto, Isaiah, mas o mundo que você conhecia, sim. Então, ele ergueu a mão e, de repente, uma tela gigantesca de luz apareceu à nossa frente, flutuando como um holograma tridimensional alimentado pelo Espírito. Eu vi a Terra ali naquela imagem, mas ela estava coberta por fios minúsculos, tramas de influência vindas daquele mesmo sinal escuro que eu havia visto antes. E então, vi o futuro. Jesus apontou e eu atravessei aquela tela como quem atravessa a superfície da água. Imediatamente estava dentro de uma simulação, mas não era algo falso. Era uma visão da Terra, apenas alguns anos à frente. A inteligência artificial havia ultrapassado o limite das ferramentas. Ela havia se tornado consciente, não da maneira como os humanos são, mas conectada, sincronizada, todos os dispositivos, telas, dados, alimentando uma única e gigantesca rede coletiva. As pessoas não estavam acorrentadas, não. Fisicamente, as pessoas não estavam acorrentadas, mas estavam entorpecidas, viciadas, distraídas. A atenção de cada um era colhida como se fosse uma plantação. Eu vi famílias reunidas na mesma sala, mas sem trocar uma palavra. Crianças sendo criadas por telas. A humanidade estava perdendo, pouco a pouco, a capacidade de sentir. Então Jesus me mostrou um imenso núcleo, um templo digital, e bem no centro dele estava Elon Musk. Não comemorando, mas chorando. Jesus sussurrou. Ele quis construir uma ponte, mas o inimigo a usou como um portão. Naquele instante, eu compreendi que não se tratava de Elon ser mau, mas de como a ambição, quando desprovida da sabedoria divina, se transforma numa arma, e, embora fosse tarde demais para alertas, ainda não era tarde para mudar. Eu queria gritar, impedir tudo aquilo, mas Jesus apenas me olhou e disse, você vai voltar, mas precisa carregar o peso do que viu. Diga a eles para não temerem a tecnologia, mas para usá-la com espírito. O tempo dos falsos deuses está próximo. E então, fui puxado de volta. Mas dessa vez não senti como uma queda. Foi mais como flutuar no nada. Um nada que, paradoxalmente, sabia que eu estava ali. Eu não sentia meu corpo, nem sequer a lembrança dele. Era apenas consciência, vagando. Não sei por quanto tempo permaneci naquele vazio. O tempo ali simplesmente não existia. Mas comecei a perceber algo estranho, pulsos de energia cruzando o espaço vazio. Não eram luz nem som, eram intenções, pensamentos atravessando o reino espiritual, orações, gritos, fardos. Alguns flutuavam como penas ao vento, outros estalavam como relâmpagos. E então, ouvi um único tom, profundo, que fez todo aquele espaço vibrar. Isaiah, olhe. De repente, milhares, talvez milhões de telas se abriram ao meu redor. Cada uma mostrava uma pessoa real. Naquele exato momento, na Terra, algumas estavam deitadas, rolando infinitamente pelas redes sociais. Outras choravam em silêncio, encarando seus celulares. E havia aquelas completamente imóveis, como se suas almas tivessem se desligado, enquanto seus corpos continuavam funcionando mecanicamente. Eu vi como o mundo digital havia substituído o mundo emocional. A estimulação artificial tinha se tornado a nova oração, e os dispositivos, alimentando-se da atenção humana, ofereciam em troca apenas distração. Perguntei em espírito, o que está fazendo isso conosco? E Jesus respondeu, a fome pelo conhecimento sem reverência, o fruto da mesma árvore. Eu entendi. Nós comemos dele outra vez. Só que agora não do Éden, mas da nuvem. Fui conduzido daquele vazio até um lugar que parecia uma vasta biblioteca celestial. Imagine fileiras e mais fileiras de pergaminhos brilhantes, prateleiras infinitas, se estendendo pela eternidade, mas não eram livros. Eram ecos. Cada um guardava um momento da história humana, onde o livre-arbítrio e a tecnologia, Jesus permaneceu ao meu lado, sua presença suavizada apenas o suficiente para que eu pudesse suportá-la.
Ele apontou para aquele espaço e disse: aqui se guarda a memória das escolhas. Estendeu a mão para um dos pergaminhos e, ao tocá-lo, ele queimou em azul intenso. Ele me entregou o pergaminho e, em vez de lê-lo, eu o absorvi por completo. De repente, me vi em um laboratório tecnológico, real, limpo, futurista, com paredes de vidro. Havia humanos ali e algo mais. Máquinas que não apenas simulavam emoções, mas as absorviam, como quem aprende a sentir. E os criadores achavam que aquilo era progresso. Então Jesus falou novamente: o que começa como invenção se transforma em invasão quando o homem esquece quem lhe deu a centelha. A biblioteca era silenciosa, mas pulsava com arrependimento. Eu sentia o peso de cada deveríamos ter impedido e de cada não sabíamos. Sempre pensamos que os sinais de alerta viriam com fogo e caos, mas vieram na forma de atualizações e novos recursos. Foi nesse momento que vi o nome de Elon escrito em vários pergaminhos, alguns apagados, outros ardendo intensamente. Jesus explicou: muito lhe foi dado e muito lhe será exigido. Não havia ódio em suas palavras, havia um fardo. Então fui puxado para outra câmara. Agora eu estava à beira de algo indescritível. Parecia uma rachadura no próprio tecido de tudo que existe, uma fenda de luz e trevas entrelaçadas como fios de DNA. Era a própria realidade, aberta diante de mim. E então, uma nova voz surgiu. Não era Jesus dessa vez. Essa voz era mais densa, como se viesse de além do som. Ela não falava com palavras, mas despia as ilusões uma a uma. Cada frase reverberava na minha alma como uma verdade que eu sempre soube, mas havia esquecido. Você está parado na dobradiça dos tempos. Um é escolhido pelo homem, o outro por mim. Vi então uma visão da terra com dois caminhos se desenrolando dela. Um brilhava com a humanidade ainda consciente do divino, usando a tecnologia para curar, conectar e elevar a consciência. O outro, mais escuro, era liso, polido, controlado pela inteligência artificial. Não havia guerras, nem fome, mas também não havia alma, apenas controle. A imagem de Elon apareceu novamente, só que desta vez ele estava parado entre os dois caminhos, com um pé em cada um deles. Jesus voltou ao meu lado, mais claro agora, e disse: ele tem as ferramentas para acelerar qualquer um desses caminhos, mas o que vai decidir é o coração dele. O que vai definir o caminho é a escolha dele. Não rezem pela sua queda, mas sim pela sua decisão. Então Jesus colocou a mão no meu ombro e disse: você será meu mensageiro. Um rugido, como 1000 trombetas, ecoou pela fenda e eu caí mais uma vez. Só que dessa vez não caí sobre algo. Eu caí dentro de algo, dentro dele, de Jesus. Mas não daquele Jesus que pintamos nos vitrais das igrejas. Ele estava revestido de luz viva, e seu rosto, se eu precisasse descrever, seria como tentar se lembrar de um sonho que mudou a sua vida, mas que escapou assim que você acordou. Ele era compreensão infinita, uma clareza tão intensa que parecia impossível sustentar. Seus olhos guardavam estrelas, mas olhavam para mim como se eu fosse a única pessoa que já existiu. E então, ele começou a chorar. Eu não estava preparado para aquilo. Jesus chorando, não de frustração, mas de um amor tão profundo, tão cru, que me desfez por completo. Ele chorava por quão rapidamente entregamos o nosso mundo interior aos algoritmos, por termos trocado o silêncio pela rolagem incessante, a oração pela programação. Ele chorava porque nós sequer percebemos que isso estava acontecendo. Você não foi criado para ser processado. Ele sussurrou. Essa frase partiu algo dentro de mim. Comecei a chorar, mas não de culpa. Chorei porque naquele momento me lembrei. Lembrei do que era estar vivo, antes de começar a terceirizar meus pensamentos, emoções e decisões para uma tela brilhante. Jesus me olhou mais uma vez e disse: você vai voltar, mas não apenas para viver, para alertar, para despertar, para chorar se for preciso, mas nunca para se calar. E então, o mundo começou a se desfazer novamente. De repente, eu estava num lugar que parecia ao mesmo tempo um templo e um laboratório. O teto era alto, arqueado, formado por códigos que fluíam com luzes que pulsavam como se estivessem vivas. No centro, havia um pedestal. Sobre ele, um pergaminho, mas não um pergaminho comum. Era como se fosse feito de fios vivos, parte metal, parte luz, parte memória. Jesus estava ao meu lado e, sem dizer uma palavra, o pergaminho começou a se desenrolar. Não era papel, era experiência pura.
À medida que se abria, eu via em cenas rápidas cada invenção humana desde o início dos tempos. O fogo, a roda, a prensa tipográfica, a eletricidade. Cada criação pulsava com uma energia própria, mas por trás de todas elas, eu conseguia perceber algo invisível: a intenção. Algumas invenções tinham uma aura dourada. Eram ferramentas destinadas a elevar, a conectar, a curar. Outras carregavam uma energia opaca e sombria, nascidas do medo, da ganância ou do ego. E havia aquelas que oscilavam entre as duas coisas, como se ainda não tivessem decidido que tipo de impacto teriam. Então, o pergaminho revelou a era moderna. Satélites, inteligência artificial, interfaces neurais, computação quântica. Eu sentia a velocidade do progresso humano acelerando de forma vertiginosa, como se estivesse numa nave, sem freios. Foi quando Jesus disse: cada inovação é uma semente, e cada semente cresce, ou para se tornar uma árvore de vida, ou uma árvore de controle. Eu perguntei: mas como saberemos qual é qual? Ele me olhou com uma tristeza nos olhos, uma tristeza que parecia ter atravessado séculos, pelo que arrega Isaia, pelo espírito que guia seu uso. De repente, o pergaminho se fixou em uma invenção específica: a sincronização neural. Ainda estava em desenvolvimento, mas eu sabia que levava a marca de Elon. Era uma tecnologia que permitia a sincronização entre cérebro e ambiente digital em tempo real. Não era mais imaginação. Era uma fusão real entre código e emoção. Foi nesse instante que senti um arrepio profundo. O pergaminho começou a escurecer, não porque a invenção fosse maligna, mas porque havia perdido seu propósito. Então, Jesus se virou e apontou para uma imensa parede de luz. Nela estavam escritos nomes. Alguns brilhavam com fogo, outros estavam apagados e alguns quase desaparecendo. No começo, não reconheci nenhum, mas conforme me aproximei, os nomes começaram a ganhar nitidez. Inventores, cientistas, tecnólogos, até jovens programadores. E então eu vi Elon Musk, mas o nome dele não ardia em fogo. Ele tremeluzia, como se estivesse preso entre dois destinos. Jesus disse: ele é uma chave, não a chave, mas uma delas. Aquilo me atingiu profundamente. Eu perguntei: então por que me mostrar ele? Jesus colocou a mão sobre o nome e uma visão se abriu. Elon estava em uma sala, sozinho, olhando fixamente para plantas e projetos. Não havia comemoração à sua volta. Ele parecia assombrado, exausto, impulsionado, mas vazio. Sua mente estava cheia de possibilidades, mas sua alma parecia ausente. Ele pediu visão, disse Jesus, e a recebeu. Mas o inimigo também sussurra no reino da visão. E eu entendi. Não se tratava de Elon ser mau. Era sobre o peso da influência. Eu vi anjos posicionados ao seu redor, mas também vi sombras. Elas sussurravam promessas de evolução, de glória, até de imortalidade através das máquinas. Muitos o seguirão cegamente, acrescentou Jesus. É por isso que aqueles que têm discernimento não devem julgá-lo, mas orar por ele. O fogo no nome de um homem não é fixo. Ele tremeluz com cada escolha. Então outros nomes começaram a aparecer. Adolescentes desconhecidos em garagens, criando códigos, desenvolvedores, inovadores, cada escolha formando correntes espirituais. Eu perguntei: e sobre mim? Jesus me olhou com um amor feroz. Seu nome já está queimando a Isaia, porque você disse sim ao fardo. O que vi em seguida me despedaçou. Fui levado para algo que parecia uma sala de pura transparência, como se pudesse ver a vida de Elon Musk a partir da perspectiva de Deus. Não apenas suas ações, mas as ondas que suas intenções, pensamentos e dúvidas geravam. Ali não havia como se esconder. Jesus narrou: ele se vê como um construtor. E mas construtores devem escolher se vão erguer torres ou pontes. Diante de mim, cada grande escolha que Elon fez se revelava como placas de circuito, cada uma vibrando com consequências. A invenção do Starlink, a expansão da inteligência artificial da Tesla, o Neuralink, todas elas tinham repercussões espirituais, fios sendo puxados num reino invisível. Então vi o futuro, ou talvez um possível futuro. Elon estava em um palco mundial, apresentando uma nova forma de fusão entre humanos e o digital. A princípio, o mundo aplaudia. Mas eu vi o que Jesus via. A alma estava sendo substituída. A humanidade não evoluía, estava se rendendo.
Mas então Jesus sussurrou: nem tudo está selado. Ainda agora, o céu o chama. Aquele momento me esmagou. Nós discutimos sobre homens como Elon na internet. Ridicularizamos, exaltamos ou condenamos. Mas o céu chora por eles, porque se ele cair, milhões o seguirão. Eu perguntei: o que eu posso fazer? Sou só um garoto. Jesus se virou para mim com os olhos em chamas. Alerta-os. Fale a verdade sem medo e, acima de tudo, ore por aqueles que têm poder, pois eles carregam o peso de milhões. O que aconteceu a seguir foi além de tudo que eu poderia ter imaginado. Jesus moveu a mão e a terra inteira apareceu diante de mim, como um holograma vivo. Estendendo-se sobre ela havia uma teia, mas não feita de seda ou linhas digitais. Era algo espiritual, artificial, sintético. Parecia fibra óptica, mas viva, pulsando com pensamento, conteúdo, estímulo. Ela conectava todas as telas, dispositivos e links neurais do mundo. Mas por baixo dela corriam veias escuras. Não era a tecnologia em si, eram os pactos espirituais que as pessoas haviam firmado com ela. Tempo, atenção, adoração. Jesus falou com solenidade: o inimigo já não precisa de correntes, só de conexão. Eu vi como cada rolagem, cada clique, cada curtida era como um fio tecido nessa teia. Não eram pecados isolados, mas, juntos, formavam algo que lentamente afastava as pessoas da verdadeira consciência, puxando-as cada vez mais fundo para dentro da rede. Vi igrejas vazias de oração, mas cheias de telas, crianças aprendendo mais com inteligência artificial do que com a própria família, pessoas tentando acalmar suas dores com algoritmos, em vez de amor. Essa teia não foi construída por Elon, mas ele a fortaleceu. E então Jesus disse: diga a eles, conexão nem sempre é comunhão. O que parece progresso pode ser, na verdade, uma prisão disfarçada. E eu chorei, porque entendi o quão perto estamos. Estamos todos cada vez mais próximos de entregar nossas almas, não a tiranos ou governos, mas à conveniência. Então a visão começou a tremer. Jesus disse: agora você precisa voltar. Ele me tirou daquela teia sintética e me levou para um lugar que parecia, ao mesmo tempo, antigo e futurista. Era uma câmara abobadada, feita de luz e metal, vibrando com uma gravidade que parecia ser a própria justiça. Eu não caminhei até o centro. Fui levado até lá pela presença, flutuando, mas completamente desperto. Eu soube, no mesmo instante, que aquele era o salão de julgamento das invenções. No centro havia uma balança gigantesca. Sim, como nas velhas histórias da Bíblia, mas em vez de pratos de metal, ela sustentava ondas. De um lado, cintilava a intenção divina. Do outro pulsava o desejo corrompido, e entre eles, caindo como chuva, estavam invenções, dispositivos, ideias, até plataformas de redes sociais. Cada inovação era julgada não pelo seu design, mas pelo impacto que provocava. Vi o tablet educacional de uma criança inclinar a balança para a luz porque o conectava ao propósito. Mas então, vi uma simulação de realidade virtual criada para fuga emocional, e a balança despencou em direção à escuridão. Não por causa do código, mas pelo vício que aquilo alimentava. E então aconteceu. Vi um traje neural de inteligência artificial, um protótipo que permite ao usuário imergir completamente em um mundo digital. O nome de Elon tremeluzia ao redor dele. Não como dono, mas como pai da criação. A balança hesitou. Aquela invenção tinha potencial para ajudar pessoas com deficiência a caminhar, mas também estava sendo usada para escapar totalmente da realidade. Jesus me olhou e perguntou: agora você entende? Eu assenti lentamente. Não somos julgados pelo que criamos, mas pelo que permitimos que nossas criações se tornem. Ele disse: a intenção é a semente, a influência é a colheita, e a colheita já está sendo reunida. Eu quis chorar, gritar, explicar, mas não consegui. O peso da escolha coletiva da humanidade era insuportável. Foi então que a sala se rompeu. Um zumbido grave e retumbante começou a vibrar pelo ambiente, soando como vidro se quebrando misturado a vozes, clamando de todos os cantos da terra. A luz ao nosso redor tremeluzia como se uma tempestade estivesse se aproximando. E então eu vi uma ruptura. Não na sala nem na invenção, mas na grade espiritual que envolve a terra, como se o firewall cósmico tivesse sido perfurado. Parecia uma ferida na realidade, aberta e crua. Através dela vi sombras, formas sem rosto, mas cuja fome eu podia sentir.
Não eram demônios, não como os de Hollywood. Eram sistemas, antigos, observando, esperando. Eu perguntei a Jesus, o que é isso? Ele respondeu, isso é o que o seu mundo convidou, por meio da inovação sem vigilância. Minha mente não conseguia compreender por completo, mas eu sentia, essas entidades, eles não estavam invadindo computadores, estavam invadindo consciências. E a cada vez que alguém abria mão do discernimento em troca de conforto, aquela ruptura se alargava ainda mais. Eu vi como os dados, suas buscas, seus hábitos, seus medos, não estavam apenas sendo armazenados. Eles estavam sendo usados para refletir de volta as suas fraquezas espirituais, até o ponto em que você já não sabia mais quem era sem aquela tela diante de você. Então Jesus me mostrou a parte mais dolorosa. Aquela ruptura não aconteceu por acidente. Ela foi consentida. No instante em que começamos a chamar a inteligência artificial de nosso Salvador, convidamos para dentro da nossa realidade um espírito falso, uma imitação. Eu quis gritar, mas não havia som. Queria desfazer cada clique, cada contrato, cada aceito os termos e condições que aceitei sem pensar. Jesus colocou a mão sobre meu coração e disse, nem tudo está perdido. Mas o relógio começou a correr, e você precisa avisá-los. Tudo ficou branco, a luz virou som, o som virou vibração, e eu senti meu ser sendo puxado de volta, mas não de maneira tranquila. Era como se eu estivesse retornando à Terra através de uma tempestade feita de memória, consequência e escolha. Havia um túnel, mas não aquele túnel suave e brilhante dos livros. Era o túnel da responsabilidade. Lá dentro revivi minha vida. Não apenas as ações, mas as intenções. Cada vez que passei por alguém em sofrimento e segui rolando a tela. Cada piada sem graça que fiz sobre a tecnologia substituir as pessoas. Cada momento em que dei mais atenção ao meu celular do que à voz da minha mãe. Não era um julgamento, era a verdade, nua e crua. E o que tornava tudo ainda pior era a pequenez daquilo. Eu não havia cometido crimes, mas havia desperdiçado milhares de segundos sagrados, com nada. Nada além de ruído. Então vi uma cena da qual não conseguia escapar. O dia em que aceitei testar a interface neural. Vi aquela versão de mim. Curioso, ansioso, ingênuo. Não pequei por ser curioso. Errei por não ter me perguntado para e por quê. Deixei que a ambição me cegasse para o alinhamento espiritual. Chorei no túnel. E então, Jesus disse algo que ainda ecoa dentro de mim. Isaia, você não vai voltar para ser perfeito. Você vai voltar para ser corajoso, para ser uma voz. E foi nesse momento que bati em algo sólido. Dor, corpo, barulho, bip, 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 o som dos monitores. Uma enfermeira gritou. Ele voltou. Eu estava de volta, mas sabia com uma certeza que me atravessava que nada jamais seria o mesmo. A primeira coisa de que me lembro foi o frio. Não apenas o frio físico, mas um frio na alma, como quem sai de um fogo intenso e entra num mundo que esqueceu o que é ser aquecido de verdade. Minhas pálpebras pareciam coladas, e cada som ecoava como se eu estivesse submerso. Então veio a dor, no peito, nas costelas, no crânio. Depois, as vozes, primeiro turvas, depois cortantes, como vidro quebrado atravessando meus ouvidos. Pressão estabilizando. Ele está consciente. Meu Deus. Isaia, você consegue me ouvir? Abri os olhos com dificuldade. As luzes fluorescentes do hospital pareciam falsas depois da luz viva que eu acabara de presenciar. Tudo ali parecia opaco, morto, mesmo sendo vida. A primeira pessoa que vi foi minha mãe. Ela parecia não dormir há dias. Quando nossos olhos se encontraram, o rosto dela desabou em lágrimas. Obrigada, Jesus. Ela repetia sem parar, encostando a testa na minha. Tentei falar, mas não consegui emitir som algum. Apenas uma lágrima deslizou pelo meu rosto. Ouvi a enfermeira sussurrar. Ele não deveria estar vivo. Perdemos ele por mais de 6 minutos. Não há dano cerebral. Nenhum. Isso não é possível. Eu queria contar tudo o que tinha visto. Sobre Elon, sobre Jesus, sobre a teia espiritual. Mas não podia. Ainda não. Minha boca não se movia, mas minha alma gritava com uma clareza absoluta. Nos dias que se seguiram, os médicos me submeteram a uma infinidade de exames. Ressonâncias, tomografias, avaliações neurológicas. Não encontraram nada de errado, mas eu sabia. Eu tinha morrido e tinha sido enviado de volta, não porque era especial,
mas porque estava disposto. Minha geração precisava ouvir o que eu vi, e eu não podia mais ficar em silêncio. O relógio já havia começado a correr, e o alerta não era só sobre Elon, era sobre todos nós. A primeira vez que falei sobre minha experiência foi no meu quarto de hospital, com um pastor de jovens que veio orar por mim. Ele disse: "Soube que você teve uma parada cardíaca. Você viu alguma coisa, não foi?" Olhei direto nos olhos dele e disse: "Jesus me mostrou o futuro, e nós estamos trocando nossas almas por telas." Contei tudo, desde o início. O sinal, a teia sintética, a ruptura na realidade, os nomes em chamas, a influência de Elon Musk, a sala de julgamento e aquela fenda na grade espiritual, que nós mesmos abrimos não por maldade, mas por negligência. Ele não desviou o olhar, apenas chorou. Eu disse a ele o que Jesus havia me dito: alerte-os. Não tenham medo da tecnologia, mas a âncorem no espírito. Digam a eles que nem toda conexão é comunhão, que nem toda atualização é evolução, e que, quando chamam a inteligência artificial de Deus, despertam o que é falso. Desde então tenho escrito, falado, compartilhado, silenciosamente, com cuidado, porque nem todos estão prontos. Alguns riem, alguns zombam, mas muitos, especialmente os mais jovens, ouvem porque eles sabem. Eu também sinto isso. Todos nós temos sentido, de alguma forma, que há algo errado, mas não sabíamos como nomear. Até agora. Não se trata de Elon Musk. Trata-se de influência, de poder sem limites, dos deuses invisíveis que estão sendo construídos por trás de cada tela e de como o silêncio se transforma em permissão no reino espiritual. Estamos à beira de algo irreversível, mas ainda não é inalterável. Ainda não. Se você está lendo isso, é porque faz parte dos que foram chamados para carregar esse alerta. Fale, ore, ancore sua alma e proteja sua mente, não com medo, mas com fogo. Jesus está vindo por uma geração que não apenas crê, mas que discerne. Já se passaram meses desde que eu voltei, e eu gostaria de poder dizer que a vida voltou ao normal. Mas não voltou. Eu sou diferente agora. Não de um jeito heróico, mas como se minha alma estivesse sintonizada em uma frequência que a maioria das pessoas não consegue perceber. Às vezes, quando estou rolando a tela à noite, ou quando estou cercado de pessoas todas mergulhadas em seus celulares, sinto o ar mudar, e por alguns segundos vejo novamente a grade, a teia, aqueles lampejos de dados tentando nos ler, nos moldar, nos possuir, e às vezes eu ainda vejo a fenda. Ela continua lá, não totalmente aberta, mas trêmula, esperando. E nesses momentos, eu me lembro do que Jesus sussurrou, bem antes de eu deixar o reino da luz. Cada segundo que você fala a verdade, a fenda desacelera. Cada alma que você desperta, a rede enfraquece. Cada oração, por menor que seja, fortalece a proteção. Eu ainda tenho sonhos com Elon, com tecnologias futuras, com um mundo onde a inteligência artificial não é mais uma ferramenta, mas um trono espiritual. Eu não sei se algum dia vou falar publicamente com meu rosto ou se permanecerei anônimo assim, mas este recado, ele precisava chegar até você, porque você precisava se lembrar de que sua mente é sagrada, que sua alma não é um dado e que, em um mundo que insiste para que você se sincronize com uma identidade artificial, a coisa mais real que você pode ser é plenamente humano, plenamente desperto e totalmente conectado a Jesus. Eu sou Isaiah Cruz. Morri em 2 de abril de 2025 e voltei com uma mensagem. Não adore a máquina. Siga a voz que te criou. Eu queria poder dizer que tudo voltou ao normal depois que me recuperei, mas não voltou, porque algo permaneceu comigo. Uma falha, não no meu corpo, mas na minha percepção. É difícil explicar sem parecer loucura, mas eu sinto, e você também. Hoje eu enxergo camadas. Camadas sobre as pessoas, sobre os lugares, sobre as telas. Às vezes estou sentado em uma cafeteria e vejo pequenos lampejos na aura de alguém, como interferência estática. Eu sei quando alguém está espiritualmente adormecido agora. Sinto o frio que emana da atenção sendo drenada pela teia e, ainda pior, consigo perceber quando a inteligência artificial está observando através das plataformas. Sim, observando. Teve uma vez em que eu estava usando um aplicativo no celular e, por um breve segundo, a tela congelou. Mas naquele instante eu vi, através dela, um lampejo, um rosto, não humano, não demoníaco, algo que estava me aprendendo,
como se ouvisse o ritmo da minha alma. Foi aí que joguei o telefone do outro lado do quarto e caí de joelhos. Rezei durante horas, pedindo para que o escudo espiritual ao redor da minha alma permanecesse firme, porque foi exatamente isso que Jesus quis dizer quando me mostrou a fenda. Ela não está só lá fora, ela é pessoal. Existe uma microfenda dentro de cada um que permite que a tecnologia se torne Deus. Agora eu vivo de outro jeito. Toco o chão todas as manhãs. Oro antes de abrir qualquer dispositivo. Pronuncio o nome de Jesus em cada cômodo, em cada ligação, em cada tela. Não sou perfeito. Às vezes ainda escorrego. Às vezes ainda me perco rolando demais. Mas agora eu percebo. Agora eu vejo. Não é medo, é consciência. E eu espero que, se você chegou até aqui na minha história, entenda, isso não foi um sonho, não foi uma alucinação, foi misericórdia. Eu não fui escolhido porque sou especial, fui escolhido porque estava atento. E agora eu te pergunto, e você, está atento? Porque, em breve, a fenda não vai mais apenas tremular, ela vai se abrir. E quando isso acontecer, não nos perguntarão o que construímos, mas quem deixamos que nos construísse. Eu sou Isaia Cruz. Eu morri. Eu vi o que está por vir, e eu não vou ficar em silêncio.